Oi, pessoal! Bora falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo no Brasil digital? Hoje a gente vai desvendar a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Já parou para pensar? Cada clique, cada compra, cada compartilhamento na internet, tudo isso cria uma montanha de dados pessoais. A pergunta de US$ 1 milhão é, afinal, quem é o dono disso tudo? Quem está no controle? Bom, a resposta que o Brasil deu para essa pergunta foi a LGPD. E o foco dela é bem claro, viu? A lei foi feita para proteger os direitos de liberdade e privacidade da pessoa natural. Ou seja, ela está do lado da gente, do indivíduo, e não das empresas. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, as regras do jogo. Depois, quem são os jogadores. Aí a gente vê quais são os nossos direitos, o que acontece se algo der errado e, claro, por que isso tudo é tão importante. Vamos nessa? Então, para começar, vamos dar uma olhada no que sustenta essa lei, na base de tudo. E olha que legal essa analogia que a gente encontrou no material de origem. Ela ajuda a gente a entender a estrutura da lei de um jeito super simples. Pensa assim. Esses aqui são os pilares, sabe, a base sólida da LGPD. São direitos como respeito à privacidade, defesa do consumidor e um bem importante, a autodeterminação informativa. Parece complicado, né? Mas a ideia é simples. Cada um tem o direito de mandar nas suas próprias informações. É sobre isso. Juntos, esses pilares garantem a nossa dignidade. E se a gente tem os pilares, a gente precisa também de uma bússola, né? Para dar direção. É aí que entram os princípios. Por exemplo, o da finalidade. A empresa tem que dizer para que ela quer os dados. Simples assim. Ou da necessidade, que diz que só se pode coletar o que for, bom, necessário. Esses princípios garantem que tudo seja feito do jeito certo. Ok, agora que a gente já entendeu as regras e a direção, vamos conhecer quem são as figuras principais nesse jogo. E o personagem principal, a estrela do show, é o titular. O titular dos dados é a pessoa física, a dona da informação. A lei toda foi pensada para proteger essa pessoa, para colocar o poder de volta na mão de quem realmente importa. Depois vem o controlador. Pensa nele como o cérebro da operação. É a empresa ou a pessoa que decide por que e como os dados vão ser usados. É quem dá as cartas. E, por fim, a gente tem o operador. Se o controlador é o cérebro, o operador são as mãos. É quem coloca a mão na massa e processa os dados, mas sempre seguindo as ordens diretas do controlador. Então, para ficar bem claro, o controlador manda, decide o que fazer. O operador obedece, executa a tarefa. Um define a estratégia, o outro joga o jogo. E é aqui que a coisa fica boa de verdade. A gente vai ver o poder que a LGPD coloca na mão de cada titular de dados. A lei, na prática, dá uma caixa de ferramentas para a gente. É possível pedir para confirmar se uma empresa tem dados sobre alguém, pedir para acessar esses dados, corrigir o que tiver errado e até pedir para apagar tudo. Ou pegar os dados e levar para outro serviço. O controle é total. Olha só esse exemplo prático que a gente tirou do material de pesquisa. Mostra perfeitamente como o direito de acesso funciona. Dados de saúde são protegidos com unhas e dentes. Nem a família mais próxima pode ter acesso sem uma autorização expressa, bem clara. E por que isso acontece? Porque dados de saúde entram numa categoria super especial, a de dados pessoais sensíveis. São informações que, se vazarem ou forem mal utilizadas, podem levar à discriminação. Por isso, a proteção é redobrada. E a lei é bem detalhista aqui. Entra nessa lista tudo que é, bom, sensível mesmo. Origem racial, religião, opinião política, dados de saúde, biometria, tudo isso exige um cuidado muito, mas muito maior por parte das empresas. Tá tudo muito bonito no papel. Mas, e se uma empresa simplesmente ignorar tudo isso? O que acontece? É para isso que existe a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pensa nela como a fiscal da lei, o xerife. É o órgão que vai investigar e, se precisar, aplicar as punições. E as punições não são brincadeira, não. Elas vão desde uma advertência, tipo um puxão de orelha, até coisas bem mais sérias. Imagina ter os dados bloqueados, o banco de dados suspenso, ou até mesmo ser proibido de continuar as atividades. O impacto pode ser gigante. E claro, tem a multa, que pode doer bastante no bolso. Pode chegar a 2% do faturamento da empresa, limitada a um teto de R$ 50 milhões. E atenção, é por infração. A lei é forte, a gente já viu. Mas será que ela vale para absolutamente tudo e para todo mundo? A resposta é não.
A própria lei prevê algumas exceções importantes. Por exemplo, aquela agenda de contatos que a pessoa tem no celular, para uso pessoal, sabe? Sem fins comerciais, isso está fora. Assim como o uso de dados para jornalismo, arte ou para a segurança do país. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final. No fim do dia, por que isso tudo realmente importa? Porque, no fundo, a LGPD é muito mais do que só um conjunto de regras. É uma virada de chave, um reequilíbrio de poder. Ela devolve o controle dos dados para as mãos de quem é de direito, o indivíduo. E isso deixa uma reflexão para a gente, né? E um mundo cada vez mais digital. Será que conhecer esses direitos muda a forma como as pessoas vão interagir com serviços online? Fica aí o pensamento.